Ele é um dos maiores pesquisadores da música popular brasileira. Deu fama ao Museu da Imagem e do Som. Criou um dicionário que é o mais extenso de música popular do mundo. Foi enredo de escola de samba. É jornalista, escritor, musicólogo, historiador, crítico e radialista. No perfil de hoje, o meu convidado é Ricardo Cravo Albim. Prazer recebê-lo aqui, Ricardo. Muito obrigada pela sua participação no programa Perfil. Uma alegria, Potira, estar com você e saúdo de imediato os nossos dignos representantes do povo fluminense nesta casa que é uma casa de não só de enorme tradição, como de enorme história em tudo que ocorreu dentro dela, né? Portanto, é uma alegria, reitero, estar com você. Prazer nosso recebê-lo aqui, Ricardo. Eu queria começar falando um pouquinho da sua origem. Você nasceu na Bahia e passou parte da infância entre a Bahia e Alagoas, né? Qual foi o seu contato com a música na infância? Como é que surge essa sua paixão pela música? Olha, o meu contato mais remoto com a música, eu sempre digo isso, é que meu pai era fazendeiro às margens do Rio São Francisco, na cidade de Penedo, em Alagoas. A fronteira, o rio faz a fronteira entre Alagoas e Sergipe. Portanto, ele tinha fazendas e a gente, eu, meu irmão e minha mãe, a pequena família, íamos em longas temporadas às fazendas. E me lembro que certa vez o rádio era o Silvia, certa vez o rádio ligado em alto, muito alto, transmitiu uma música que não sei porquê, hoje sei, mas na época não sabia o porquê daquela emoção de ouvir aquela música que me tocou, que era Asa Branca de Luiz Gonzaga. E aquilo remetia a todo o sertão, a tragédia da seca, a tudo aquilo que Humberto Teixeira, letrista do Gonzaga, colocou na canção. Então, aquilo me marcou profundamente, né? É um dado singular. E, a partir daí, logo depois eu vim para o Rio de Janeiro, para o Colégio Pedro II, internado com uma bolsa de estudos, que na época o Pedro II dava aos alunos que tinham melhor aproveitamento dentro de algumas escolas dos estados. Aí eu tive, naturalmente, um encantamento, isso era 53, 54, 1953, 54, um encantamento pela Ângela Maria, que quando eu vi me encantou. Já tinha me encantado com Dalva de Oliveira, que antecede Ângela Maria, e com Elisete Cardoso, cuja voz morna, cálida, também me deixou extremamente mobilizado, né? E por aí eu entrei dentro da música popular. E logo depois, assumindo o Museu da Imagem e do Som, aos 25 anos, entrei na intimidade com todos esses ídolos antigos. Para mim foi um grande privilégio. Até hoje eu agradeço o fato de ter arregimentado o Museu da Imagem e do Som, definindo-o para a música popular. É o que nós esperamos agora com o novo Museu da Imagem e do Som da Avenida Atlântica, que se dedique à música popular, como é a sua origem. Agora, você era muito novo, né, quando assumiu o Museu da Imagem e do Som, né? Qual eram os seus pensamentos naquela época sobre resgatar a história da nossa música? Você cria projetos muito importantes dentro do Museu da Imagem e do Som, né? O que você tinha de ideias naquele momento? Olha, eu assumi o Museu da Imagem e do Som nomeado pelo Rafael de Almeida Magalhães, ao final do governo do Carlos Lacerda. O Rafael era uma pessoa muito estimada por mim e se lembrou porque eu já fazia um programa de bossa nova e jazz na Rádio Roquete de Pinto, que é a emissora oficial, continua, do estado, na época, do estado da Guanabara. Né? Portanto, eu fazia esse programa e, por isso, tínhamos uma simpatia comum com Rafael de Almeida Magalhães e ele a mim. E aí, quando houve essa necessidade de indicar um diretor executivo para 3 fundações que foram, no mesmo dia, publicadas no Diário Oficial, foi a Fundação Parque do Flamengo, com Lota Macedo Soares, a Fundação Parque Lage,
com Lina Bobardi, a mulher e arquiteta do professor Bardi, e, finalmente, a Fundação Vieira Fazenda, que foi um grande historiador, que deu nome ao Museu da Imagem e do Som comigo. E aí as coisas se desenvolveram a partir do comecinho do ano de 1966, com o governo já outro, o governo de Negrão de Lima. Por quê? Porque eu fui instado a permanecer no Museu da Imagem e do Som, porque, ao colocar o meu cargo à disposição, no Palácio Guanabara, eu fui recebido pelo Luiz Alberto Bahia, Humberto Braga e Álvaro Americano, que eram os assessores principais secretários do governador Negrão de Lima. E eles me disseram, não, você fica, não vai sair. Você aceita esse desafio? Eu falei, aceito, porque já tinha aceitado o primeiro, que era a designação, e fiquei no museu. Só que o museu não tinha um tostão. E aí nós fizemos toda uma necessária confirmação para a opinião pública do Museu da Imagem e do Som. E o que é que eu fiz? Imaginei que o museu deveria ser destinado a preservar as memórias dos grandes brasileiros que estavam na cidade do Rio de Janeiro. E criei os depoimentos, e aí vai a palavra mágica, os depoimentos para a posteridade. Isso deu um frisson no museu e no universo museológico e um sabor de originalidade que todos se interessavam em não só gravar, como assistir, como divulgar, a imprensa inteira ia ao museu. O museu não saía dos jornais porque eu convidava as personalidades. E quais foram as primeiras que me ocorreu para marcar o Museu da Imagem e do Som como definidora da preservação da memória, o melhor da música brasileira? Os fundadores do samba, que eram, a época era 66. 66 era o auge dos festivais de música com os jovens universitários, né? Ali já estavam expostos e vencedores Chico Buarque, Nara Leão, Milton Nascimento, Edu Lobo, enfim, todos os jovens da época, brancos, necessariamente muito bem equipados culturalmente, moradores da Zona Sul, onde se desenvolvia a Bossa Nova. Então, eu coloquei em pauta esse novo e estimulante elemento, que foram os pioneiros mais pobres, em geral negros, moradores não de Ipanema, mas moradores dos subúrbios cariocas. E aí foram os primeiros, João da Baiana, Pixinguinha, Donga, Ataúfo Alves, e se seguiu aí uma série que abalou o Brasil, porque o Brasil começou a ver outra face dele, não apenas os meninos da Bossa Nova, nem dos festivais. Você teve alguma dificuldade, Ricardo, né, para fazer esses depoimentos, já que eram pessoas que não eram tão conhecidas, né, não estavam na mídia, não eram pessoas, como você falou, brancas, da Zona Sul. Você recebeu críticas? Como é que foi a população recebeu esse trabalho novo? Olha, ao contrário do que você poderia imaginar, foi um sucesso, porque a imprensa, que não estava acostumado a esse tipo de reverência a esse universo de gente mais modesta, mais simples, que não tinha oportunidade, até porque os festivais e a Bossa Nova tinham como que jogado um tanto embaixo do tapete, esse universo, que é um universo valiosíssimo, definidor da alma carioca, não é? Como todos sabemos. Então, isso, ao contrário, foi aceito com grande unanimidade pela imprensa, que pariu o Museu da Imagem e do Som com fartíssimas notícias, memórias, reportagens e tal. E a posteridade foi a chave do Museu da Imagem e do Som. Eu espero que tudo isso seja mantido no Museu da Imagem e do Som da Avenida Atlântica. É um material riquíssimo, né? Porque as próximas gerações vão poder conhecer artistas muito importantes da nossa história, né? Você, inclusive, entrevistou o Chico, que era muito novinho na época, né?
Por que entrevistar um rapaz que ainda tinha uma história muito curta na música? Porque, naturalmente, os pioneiros do samba eram pessoas de idade. Então, o museu ficou muito caracterizado, como necessariamente haveria mesmo de ser, como titularizando os mais velhos, que morriam necessariamente mais cedo que os mais jovens. Né? Portanto, esse fato determinou uma qualificação ao Museu da Imagem e do Som, de gravar necessariamente os mais velhos. Essa única exceção foi porque a chegada do Chico Buarque de Holanda na música popular com foi de tal maneira arrebatadora que, como o primeiro LP dele saiu logo, e toda a crítica, eu, inclusive, todo o conselho de música popular que criei no Museu da Imagem e do Som, sabe para quê? Inicialmente para poder votar os nomes que deveriam gravar. Por quê? Porque ficou tão disputado que eu recebia 2, 3 pessoas importantes a cada dia no museu, por quê? Querendo gravar no museu. Era o máximo ser registrado para a posteridade. Então, para tirar de mim essa responsabilidade autocrática, que era escolher quem deveria merecer a posteridade, eu criei um conselho com os críticos, 40 críticos, à semelhança das academias, 40 críticos, historiadores, etc., para julgar os que deveriam merecer a glória e as honras de gravar para a posteridade. Isso foi um sucesso e deu mais um dado de credibilidade à minha administração, nascendo no Museu da Imagem do Som. Agora, um depoimento muito importante que você conseguiu gravar foi o do João Cândido, né? Conhecido como Almirante Negro, falou sobre a revolta da Chibata, que foi um fato importantíssimo da nossa história, né? Que muita gente não conhece. E eu queria que você falasse assim, qual foi o seu sentimento de conversar com ele, que ele já era bem velhinho na época, né? O que você lembra desse depoimento? Olha, foi um depoimento, devo logo dizer, o que é muito raro, o único depoimento secreto que eu realizei no Museu da Imagem do Som, tomando cuidados, porque todos sabemos, os espectadores podem saber, também devem saber, o João Cândido era uma pessoa absolutamente não grata à Marinha do Brasil, por conta da revolta dos marinheiros, da revolta da Chibata, em 1910. E então, o João Cândido é uma figura histórica. E o Hélio Silva era um grande historiador, meu amigo, conselheiro do Museu da Imagem e do Som. E o Hélio Silva se acudiu de ser amigo do João Cândido e dizia, olha, o João Cândido está velho, está doente, vale a pena fazer o depoimento dele antes que ele morra. E dito e feito, marcamos um depoimento secreto, só eu e o historiador Hélio Silva e o operador de gravação do museu, fizemos pela manhã, sem avisar a imprensa, naturalmente, ninguém soube de coisa alguma. O depoimento gravado em fita magnética de rolo foi guardado cuidadosamente por mim no fundo da minha gaveta, no meu gabinete de diretor, e esse depoimento foi raro, raríssimo, secreto, histórico, porque logo depois foi convertido em livro, né? O que deu toda uma nova luz dita pelo próprio personagem sobre a vida dele. Né? Eu diria que os depoimentos mais curiosos e necessários, porque originais, foram de Chico Buarque, porque gravou antes de ter 60 anos de idade. Gravou, ao contrário, aos 21 anos de idade. E João Cândido, porque foi um depoimento secreto. Aliás, nós estamos na casa de legisladores e deputados, né? uma assembleia, eu devo dizer que havia a necessidade que eu tive de gravar depoimentos dos ex-presidentes da República, que ainda viviam, né? Inclusive dos próprios presidentes generais, para que a gente pudesse gravar tudo de importante, sem qualquer preconceito e, de preferência, sem censura, o que foi uma visão errada minha, porque havia censura. Então, eu imaginei gravar os presidentes. Juscelino, que visitei o Juscelino no apartamento dele,
no Arpoador, gravar para os presidentes que ainda viviam na época, Café Filho, João Goulart, que estava exilado no Uruguai, e visitei também o presidente Castelo Branco, que foi o primeiro a ser registrado. Contudo, a possibilidade de gravar Juscelino, popularíssimo na época, e que tinha sido defenestrado de uma candidatura presidencial, como nós sabemos, à época era uma pessoa extremamente perseguida pelo status quo, digamos, da censura de época, né? E o governador Negrão de Lima me pediu para que não gravasse, porque o governo dele ia ter problemas, e eu mais ainda. Aí, de fato, o Juscelino, a quem eu visitei, foi, digamos, transferido para meses ou um ano depois, o que não acabou se realizando, porque ele morreria. Mas isso foi uma pena. Nós dá ideia a você daquilo que a gente queria fazer libertariamente dentro do Museu da Imagem e do Som. Ou seja, sem censura, o que era uma ingenuidade minha. Mas, de qualquer maneira, pelo menos, eu pensei acertadamente. Eu julgo, acho. Bom, a gente vai continuar conversando no próximo bloco, que a gente vai fazer um pequeno intervalo, Ricardo. O programa Perfil volta em 1 minuto. Fique com a gente.